Quando nós meditamos sobre a reconciliação ou qualquer outro tópico da Bíblia, há uma coisa que deve acontecer. Ao meditar na palavra de Deus, no ensino que a palavra de Deus nos dá, esse ensino deve causar transformação em nós. Transformação na forma em como pensamos. Se o pensamento não estiver correto de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus corrige. Se a pessoa está em alguma fase que não sabe o que pensar, não sabe o que dizer, portanto há um fator de ignorância, e ignorância significa não saber, e há tanta coisa que nós não sabemos na vida. Vamos à palavra de Deus, e a palavra de Deus tem resposta para assuntos da nossa vida, e essa informação que vem da palavra de Deus, esse ensino, deve transformar-nos ao ponto de começarmos a sentir a paz e um descanso. O conhecimento que a pessoa tem traz um alívio. A pessoa sabe aonde está o problema e como resolver, ou se não sabe como resolver, vai falar com quem possa ajudar a resolver o problema. O conhecimento traz um sentido de tranquilidade. Enquanto a pessoa não sabe, é como quem estivesse às escuras. Mas quando é iluminado, já tem outra perspectiva sobre o seu desafio na vida. E quando meditamos sobre este assunto, a reconciliação, o que é que acontece connosco? Deve levar-nos a uma compreensão daquilo que Deus fez e sobre o nosso estado em relação a Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 19. 2 Coríntios 5, 18 a 19. E diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Este trecho diz-nos que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que fez algo para nos reconciliar consigo. Esta declaração tem como base a obra da expiação que Jesus cumpriu na cruz, conforme nos mostra o contexto. Nós vamos ver os versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz aí que porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estes versículos estão-nos a dizer o que é que acontece connosco. Esta reconciliação foi possível mediante a morte expiatória de Jesus. Porque nós lemos nos versículos 18 e 19 que Deus nos reconciliou consigo por Jesus Cristo. Versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi Deus que fez. Qual foi a base disso? Foi a morte expiatória de Jesus no Calvário. Por esta morte de Jesus nós fomos resgatados. Tendo sido feita esta obra por todos nós, pela morte de Jesus, pode então haver a reconciliação. Não foi um caso de um dia Deus dizer, pronto, já chega, as pessoas já sofreram o suficiente, agora vamos reconciliar com eles. Houve um processo. Teve que haver justiça. E Jesus foi feito o bode expiatório. Ele sofreu, ele próprio, o preço da nossa reconciliação. Expiação diz que Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Quando se varre alguma coisa para debaixo do tapete, fica lá sempre. Mais cedo ou mais tarde, aquele tapete vai ser levantado e vai-se ver o lixo lá embaixo. Deus não fez assim. A expiação foi o preço pago por causa dos nossos pecados. Este preço foi o sangue de Jesus. Nenhum de nós alguma vez poderá dizer a Deus, oh Deus, eu venho pagar uma dívida. Não. A não ser que faça uma promessa pela Bíblia se possa justificar. Se alguém disser, oh Deus, eu quero servir-te, eu quero dar a ti a minha vida,
E Deus leva isso a sério. Não é uma promessa de conquistar a amizade de Deus ou ganhar mérito com Deus. Há pessoas que fazem promessas a Deus, fazem promessas na esperança que talvez pelo seu sacrifício Deus vai ouvir. Isso é contrário ao ensino da Bíblia. Porque a Bíblia é bem clara que Deus, Ele é que tomou a iniciativa de reconciliar o mundo consigo. Não há nada que nós possamos fazer que leve Deus a querer ouvir-nos mais, como se tivesse pena de nós. Deus já fez tudo o que era necessário. Ora, se a pessoa também não quer falar com Deus, duvido que vá ter respostas da parte de Deus, porque senão pede a Deus, no nome de Jesus, na base daquilo que Jesus fez por nós na cruz, isso vai dificultar o seu relacionamento com Deus. A expiação diz que Deus perdoou o nosso pecado e removeu assim a causa da nossa separação dele. A Bíblia é bem clara que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, separa-nos de Deus. Isaías 59 fala sobre isso. Os nossos pecados separam-nos de Deus. Mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e pela morte de Jesus, Deus perdoou os nossos pecados, já não há razão para haver separação. Porque isto é o que Deus fez por nós através de Jesus. Portanto, a expiação removeu a razão e a força da culpa que estava sobre nós. Talvez uma das batalhas mais difíceis que o ser humano pode ter é lidar com o seu sentimento de culpa. Quando a pessoa sente-se culpada do mal que fez e não consegue livrar-se daquele sentimento de culpa. É terrível. Mas a expiação diz que pela morte de Jesus fomos perdoados e já não há razão para haver culpa, nem há nenhuma força por trás de alguma suposta culpa que seja lançada contra nós, porque Jesus a levou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Lembra-se daquela história de uma mulher que foi apanhada em adultério e levaram-na a Jesus e disseram a Jesus: a nossa lei diz que quem for apanhado em adultério tem que ser apedrejado. Uma morte horrível. E Jesus abaixou-se e começou a escrever no chão. E insistiram com ele. Mas Jesus deve ter pensado: esta gente está tão cheia de pecado e ainda está a condenar quem tem pecado. Porque Jesus disse: aquele que estiver entre vós sem pecado seja o primeiro a lançar a pedra. Porque a lei de Moisés dizia: quem for apanhado no adultério tem que ser apedrejado até à morte. A pedrada era morte à pedrada. Mas o Senhor teve compaixão. E depois o Senhor levantou-se, não viu que estava ali ninguém, só estava a mulher. E Jesus perguntou à mulher: então os teus acusadores foram-se embora. E Jesus disse também: não te condeno, vai, mas não peques mais, muda de vida. Isso é o que o Senhor diz: muda de vida, não queres andar nessa vida. Mas o Senhor não condenou a mulher que estava ali a ser acusada pelas pessoas. O pecado para Deus é uma coisa séria, muito séria, mas encontrou uma solução em Jesus quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ao levar sobre si os nossos pecados, deixou de haver razão para condenação. É o que a Bíblia ensina. E as pessoas que vivem debaixo da condenação imposta pela religião lutam desnecessariamente, porque têm um jugo que não lhes pertence. Porque Jesus já perdoou os nossos pecados. O problema das pessoas não é o seu pecado, porque a Bíblia diz que em Jesus Deus não lança contra nós os nossos pecados. O problema é a pessoa não querer receber. Nós hoje vivemos num novo âmbito em que vivemos numa comunhão restaurada com Deus. Vivemos uma nova vida. O âmbito que nós vivemos em relação a Deus é um ambiente de restauração. Já fomos restaurados. Versículo 18, 2 Coríntios 5:18 diz-nos que, sendo feita a reconciliação, Deus deu-nos o ministério da reconciliação. Deus deu-nos o ministério da reconciliação. O que é que significa ministério? Ministério significa servir. A palavra ministério, ou ministro, tem a ver com servir. E neste contexto, neste caso aqui, significa servir com um alvo específico. Há um alvo específico. Este é o ministério, ou o serviço que proclama o Evangelho,
e que alimenta as pessoas com as realidades que nos foram alcançadas em Jesus. O Evangelho é a verdade que foi alcançada para nós em Jesus e é um alimento para nós. Quando nós nos alimentamos com palavras ou quando nós proclamamos o Evangelho, porque é o ministério da reconciliação, é servir as pessoas com a verdade daquilo que Deus fez em Jesus. Olhe novamente para o versículo 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu a cada um de nós que já aceitamos Jesus o ministério. Este ministério foi dado por Deus e é acompanhado com o poder e a autoridade de Deus para ministrar. Vejam isto. Quando Deus dá um serviço para fazer, Deus está por detrás de nós e à nossa volta apoiando-nos para fazer o trabalho que Ele nos deu a fazer. Porque Ele deu-nos o ministério da reconciliação e nós temos algo então para contar às pessoas sobre aquilo que Deus fez. É que dar-nos o ministério da reconciliação é Deus a integrar-nos na sua obra. Nós dizemos, e muito certo, muito corretamente, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas aqui este versículo diz que Deus deu-nos a nós o ministério da reconciliação para dizer às pessoas o que Jesus fez, ou o que é que Deus fez em Jesus. Deus integrou-nos, Ele deu-nos um trabalho. Este é o efeito da reconciliação. Em Jesus fomos reconciliados com Deus, portanto já não há mais pecado ou problema do pecado, porque Deus perdoou. Mas não ficamos à porta, nós entramos e Deus deu-nos um serviço, que é o ministério da reconciliação. Todos nós temos um trabalho no reino de Deus, que é tão simples, é falar sobre a reconciliação. O facto de que Deus nos deu o ministério é a evidência que fomos restaurados. Pensemos em Adão por um momento. O que é que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Foram lançados para fora do jardim. Eles perderam as capacidades para a obra que Deus tinha para eles. Eles ficaram incapacitados. Mas pela reconciliação fomos restaurados e integrados. O facto que Deus deu a nós, o ministério da reconciliação, significa que nós estamos integrados na obra de Deus. A sua vida é muito preciosa para Deus, porque Deus deu a cada um de nós um trabalho para fazer no seu reino. Deus integrou-nos. Nunca duvide do perdão de Deus. Aqui isto é importante. O pecado de Adão afetou toda a descendência. Vamos ler Romanos 5,12. Romanos 5,12. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Portanto, pelo pecado de Adão, todos pecaram. O pecado de Adão afetou a sua descendência. Nós nascemos com a natureza do pecado, mas fomos restaurados. Deus mudou a situação quando Jesus fez propiciação, ou foi feita a nossa propiciação na cruz. E a palavra propiciação significa a oferta que Deus recebeu mediante a morte de seu filho, pela qual agora temos paz com Deus. Um sacrifício propiciatório é um sacrifício que é feito para agradar a outro. E Jesus foi esse sacrifício propiciatório por causa dos nossos pecados. Vamos ler 1 de João 2,2 e 4,10. 1 de João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é aquela oferta que foi dada ao Pai pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Nisto está o amor de Deus, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Repare o que é que diz este versículo. Não é que nós amássemos a Deus, não foi isso, mas Ele é que nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus. Deus fez algo. Há um ministério que nos foi dado. Voltando ao versículo 18 e 19, Coríntios 5, 18 e 19, nós lemos o versículo 18 que Deus nos deu um ministério. Agora repare no versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 19 diz o que é que Deus estava a fazer em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, como nós lemos agora em 1 João 4,10 e 1 João 2,2. Foi Deus que nos reconciliou consigo através de Jesus. O versículo 18 é o ministério que Deus nos deu. Se Deus deu o ministério, significa que fomos mandatados. Somos ministros de Deus. Estamos salvos, somos ministros de Deus. Fomos mandatados. E quem está mandatado está autorizado. Um mandatado, um representante mandatado, tem um mandato, está autorizado para fazer um certo trabalho. E isto é fundamental, é uma verdade fundamental. Só recebemos o ministério depois de termos sido reconciliados com Deus. Há pessoas que falam muito acerca de Deus, mas nem sabem se estão reconciliados com Deus. Porque só tem mandato de Deus para o ministério quem está reconciliado com Deus. Porque o versículo 18 diz que Deus deu o ministério. Ele deu o ministério. Portanto, Ele deu o mandato. Se Deus deu o mandato, Ele está por detrás de nós, porque Ele deu-nos o trabalho para fazer. Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa coragem, Ele é a nossa visão para aquilo que temos a fazer. Portanto, versículo 18 é o mandato. Versículo 19 é a capacitação. Porque Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu vou repetir. Versículo 18 é o mandato. Deus deu-nos o mandato. Ele deu-nos o ministério da reconciliação. Versículo 19. Ele pôs em nós a palavra. Deus pôs a palavra em nós. Importante. A palavra da reconciliação. Que não estamos mais separados de Deus. E temos agora uma palavra a dizer. Neste estado, Deus teve em nós o lugar apropriado para pôr em nós a palavra da reconciliação. Quem está reconciliado com Deus, Deus pode pôr a sua palavra lá. A sua palavra. É que isto é importante compreender, porque a reconciliação não é só dizer agora temos paz com Deus. A reconciliação é dizer que já não estamos mais separados com Deus e temos um ministério. Trabalhamos com Deus, colaboramos com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre nós e nós cooperando com o Senhor. Somos colaboradores do Senhor. Porque o Senhor nos deu um ministério. Não fomos nós, neste caso, que fomos lá buscar, foi Deus que nos deu. Ele deu o mandato e deu a palavra, ou seja, a capacitação. Deus deu-nos algo que vem dele próprio, é a sua palavra que Deus pôs em nós. Então o apóstolo Paulo explica que o ministério que nos foi dado pelo Pai é dar a conhecer o que ele fez em Jesus. Vejam novamente o versículo 19. Isto é, versículo 18, deu o ministério da reconciliação. Isto é, que ministério é este? O que Deus estava a fazer em Jesus, reconciliando consigo o mundo. E deu-nos a palavra da reconciliação. Deus deu-nos. Ele capacitou-nos. Portanto, estamos reconciliados, temos o mandato e a capacitação. Ele pôs em nós a sua palavra. Portanto, esta é a mensagem da verdade que nós levamos às pessoas. Vejam também novamente o versículo 19. Nós dizemos o que é que Deus estava a fazer em Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esta é a nossa palavra. Podemos dizer às pessoas, Deus estava em Jesus a reconciliar a ti com Ele, através de Jesus. E não só, e não leva mais em conta os nossos pecados. É o que diz o versículo 19. Porque Deus está aqui escrito, Deus reconciliou-nos, não lançando contra nós os nossos pecados. Nunca, nunca, nunca diga a Deus que nada pode fazer por causa dos seus pecados, porque Deus diz que já foram perdoados. Deus não leva em conta os nossos pecados. É grande pecador que ainda não foi reconciliado com Deus. Mas quem está reconciliado com Deus está perdoado. O Senhor Jesus levou sobre si, ao morrer na cruz, os nossos pecados. E a nossa mensagem é dizer às pessoas o que é que Deus fez em Jesus. Dizer Jesus morreu pelos nossos pecados. Versículos 14 e 15, que nós já lemos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, que Jesus morreu, e se Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, morremos para o pecado, para vivermos para Deus. A verdade da reconciliação é uma verdade que conhecemos. Não é uma verdade religiosa, mas é a realidade que Jesus está em nós.
Portanto, não é uma historiazinha que aprendemos acerca de Jesus, é uma verdade que reside em nós. A nossa reconciliação com Deus é autêntica e é um facto que Deus estabeleceu em nós. Deus estabeleceu isso, é uma realidade. O que Deus pôs em nós é algo com o qual nos relacionamos. O que Deus pôs em nós é algo com o qual nós nos relacionamos. Ou seja, nós sabemos o que é. Porque está escrito, Ele pôs em nós. Há um conhecimento, Ele pôs em nós a palavra. Ou seja, há uma doutrina, há um ensino da reconciliação. Não só a experiência que tivemos com o Senhor, mas também o conhecimento do que isso é. Porque na Bíblia nós temos sempre a experiência ligada ao conhecimento. Conhecimento só não faz nada. E a prática sem conhecimento pode enganar. Porque a pessoa pode estar a fazer uma coisa sem saber o que está a fazer. Por isso, precisa de conhecimento para ter a prática. Temos a experiência com Jesus, que é algo prático, nós experimentamos, vivemos, e temos o ensino da palavra. O ensino é muito importante, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra ilumina-nos. Se alguma vez está em dúvida quanto a uma crença, quanto a uma doutrina, vá à palavra de Deus para iluminar, para esclarecer. E neste dia Deus diz-nos que nós fomos reconciliados com Ele. E foi confiada a nós a responsabilidade de anunciar a mensagem que Deus quer reconciliar consigo o mundo. Reparem na confiança que Deus tem em nós. Ele confiou a nós este trabalho de dizer o que é que Deus estava a fazer em Jesus na cruz. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos ver o versículo 17, 2 Coríntios 5, 17 e o 18 também. O versículo 17 é um dos versículos mais conhecidos na Bíblia e diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é o que o Senhor fez. Somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora reparem bem como é que começa o versículo 18. E tudo isto provém de Deus. O que é que provém de Deus? O sermos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é o versículo 17, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que isto veio? Versículo 18. Vem de Deus que nos reconciliou. Porquê é que nós podemos dizer que somos novas criaturas? Porque Deus nos reconciliou. Ou a verdade, somos novas criaturas e tudo isto provém de Deus. Pá, no versículo 18. Da onde é que vem a verdade de nós sermos uma nova criatura? Vem de Deus que estava a reconciliar-nos consigo através de Jesus. Portanto, esta realidade está em nós, de sermos uma nova criação, está junto com a reconciliação. Não pode haver uma nova criação em Cristo sem reconciliação. As duas coisas estão ligadas. É como diz João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus. Qual é a condição? É crer nele. Crer. É tão simples como isto. Crer nele. Sendo novas criaturas, o nosso passado já não existe mais. As coisas velhas já passaram. O seu passado de pecado, como o meu, já não existe mais aos olhos de Deus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está escrito na palavra de Deus. Ao declararmos esta verdade de Deus, de que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo, estamos a dizer que Deus manifestou-se a nós com a intenção de reconciliar consigo o mundo. Ao manifestar-se em Jesus, Deus manifestou quem Ele é. Quem é Deus? Ele iniciou a reconciliação. Foi Deus que iniciou a reconciliação. Deus manifestou o que Ele fez. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar na cruz. E assim os atos de Deus manifestos em Jesus são uma declaração e evidência acerca dos alvos já alcançados a nosso favor. Esta verdade daquilo que Deus fez em Jesus, o que é que Deus estava a fazer em Jesus? A nossa reconciliação. Qual era o alvo dessa reconciliação? Os nossos pecados perdoados, sermos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, esses alvos já foram alcançados. Em Deus, esses alvos já foram alcançados. Quando Jesus morreu na cruz. Agora Deus faz-nos ser seus embaixadores. Deus deu-nos a sua palavra, Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele deu-nos a sua autoridade, porque está escrito em Mateus 28, 18.
É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo. E depois, Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas. Portanto, temos o poder, a autoridade de Jesus. A autoridade tem a ver com a autorização. É aquele apoio que o Senhor nos dá. E depois o poder do Espírito Santo que nos capacita, conforme diz o versículo 8. Nós temos recebido esse mandato, porque Deus pôs em nós o ministério, um mandato. Ele deu-nos a palavra da reconciliação, a capacitação. E depois diz o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Qual é a nossa missão agora? Somos embaixadores. Um embaixador é uma pessoa que representa um país. Aqui a Bíblia diz que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisas velhas já passaram, isto se fez de novo. Deus reconciliou-nos consigo em Jesus. Pôs em nós o ministério da reconciliação. Deu-nos a palavra da reconciliação. Não leva em conta os nossos pecados. 119. De sorte que somos embaixadores. Somos pessoas mandatadas da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ora, este conhecimento é importante. Paulo diz que somos embaixadores. Somos pessoas mandatadas. Este conhecimento, o apóstolo tinha acerca dele próprio, é importante. Porque a pessoa não pode fazer bem o trabalho de embaixador se ele não sabe quem representa. O embaixador sabe quem ele está a representar. O embaixador também não pode fazer o seu trabalho se não sabe qual é o conteúdo da sua missão, da sua mensagem, ou alcance das suas responsabilidades. E assim, como embaixadores, nós temos que saber quem nós representamos e qual é o alcance da nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é dizer ao mundo, às pessoas, que Deus estava em Cristo reconciliando-os com Ele próprio, com Deus. Não levando em conta os seus pecados. Somos embaixadores. É importante nós sabermos que somos embaixadores. Estamos reconciliados e somos embaixadores. Sabemos que a nossa velha vida não tem mais domínio sobre nós, porque já passou. Sabemos que temos uma palavra poderosa para partilhar com o mundo que não conhece o que Deus já vai fazer em nós, em Jesus. O mundo não sabe que Cristo morreu por eles. Temos que contar que Jesus morreu. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo. Somos embaixadores, ou seja, Deus enviou-nos como seus representantes, representantes de Jesus e do seu reino. E Paulo acrescenta ainda, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, quando estamos a falar como embaixadores, é como se Deus estivesse a falar através de nós. Como embaixadores de Cristo, o apóstolo Paulo diz, é como se Deus rogasse por nós, como se Deus estivesse a falar por nós. Ao falarmos como embaixadores, estamos a falar com a autoridade com que Jesus nos enviou. Mateus 28:18. É-me dar toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. A palavra ali, poder, é traduzida poder no português, mas no grego é a palavra que associa, que significa autoridade. Autoridade com poder, mas é uma autoridade. Ele enviou-nos. Vamos na autoridade de Jesus. Não há demónio algum que possa impedir. As pessoas às vezes não querem ouvir e podem fechar a porta. Mas se você falou, fica lá a semente. Porque Deus mandou falar às pessoas sobre a reconciliação. Glória ao nome do Senhor. Como é diferente a nossa situação em relação a Adão. Na nossa velha natureza, antes da nossa reconciliação, estávamos no mesmo estado que Adão. Estávamos incapacitados para servir a Deus. Mas hoje diz Deus que nós somos seus embaixadores. E Deus pôs em nós a palavra que devemos dizer ao mundo, que é reconciliai-vos com Deus. Porque diz o versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Repare como termina o versículo. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Paulo está a dizer, eu estou a pedir da parte de Cristo. É como se Deus estivesse a falar em mim. Reconciliai-vos com Deus. O que é que nós temos a dizer às pessoas que ainda não se reconciliaram com Deus? Temos a dizer, reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus. O que é que nós devemos dizer às pessoas? Devemos dizer que rogamos a eles, da parte de Cristo, como enviados de Cristo, como embaixadores, que eles devem reconciliar-se com Deus.
A mensagem bíblica da reconciliação é clara. A exortação reconciliai-vos com Deus é dada a todas as pessoas. Resta agora cada pessoa dar a sua resposta a Deus. Esta reconciliação não é de forma alguma um ritual cerimonioso, mas é a expressão sincera e pessoal de quem reconhece quanto necessita de Jesus. E quem aceita esta mensagem da parte de Deus, essa pessoa estará a dar um importantíssimo passo de fé. Por isso eu encorajo a cada pessoa a tomar um passo de fé e dizer a Deus que aceita que Jesus já pagou pelos seus pecados ao ter morrido na cruz pelos pecadores. Diga a Deus que aceita a reconciliação mediante o que Jesus já completou na cruz do Calvário. Compreenda que todos os que dão um passo de fé para Jesus, que eles serão recebidos como pessoas reconciliadas com Deus. A quem quiser saber mais sobre estes assuntos tão importantes, eu sugiro que entrem em contacto comigo. Use o meu endereço de e-mail que tem estado no rodapé deste vídeo. Este mesmo endereço de e-mail está também nesta mesma nota informativa, nesta janela do vídeo. A todos que desejam crescer na comunhão com Deus, eu faço as seguintes recomendações. Tire tempo todos os dias para ler um pouco da Bíblia. Procure todos os dias ter um tempo de comunhão com Deus através da oração. Lembre-se que, de acordo com a Bíblia, as nossas orações devem ser feitas a Deus Pai, sempre e unicamente em nome de Jesus. É por Jesus que temos acesso a Deus Pai, como a Bíblia claramente nos mostra. Frequente regularmente uma igreja que ensina todo o Evangelho de Jesus. E conforme as oportunidades, fale com outras pessoas sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Uma forma de ajudar outras pessoas em assuntos de fé em Deus é pelo divulgar estes vídeos. Envie para outras pessoas este contacto do YouTube ou o nome deste canal, que é Manny Bessa, para que possam também ouvir a exposição da Palavra de Deus. Se for ao YouTube, basta escrever lá Manny Bessa, como quem vai à procura de um canal específico, e vai encontrar este canal onde tem esta meditação e muitas outras que certamente poderão ser um auxílio para assuntos da fé e doutrina da Palavra de Deus. Como sempre, continuo orando que toda a bênção de Deus seja ampla sobre a sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.